não fosse a liberdade de imprensa ou a liberdade de expressão, mais a liberdade de expressão, no meu caso, e ter canais que de fato conseguem multiplicar a voz individual, ou seja, uma plataforma livre, eu não teria chance política. Naquele momento, em 2018, o modelo ainda era o modelo tradicional. Nós fomos a primeira legislatura em que as redes sociais foram fundamentais na eleição de vários deputados. E antes não tinham essa tanta influência que tinham. Então, se não fosse pela liberdade de expressão, tudo que eu vinha falando, as críticas que eu faço a tudo, eu faço crítica ao Estado como um todo, todas as instituições de Estado, todos os sistemas que nos regem, as leis. Se não fosse por isso, você fica sem espaço. Então, eu acho que a gente tem que manter isso a todo rigor. Com a liberdade de expressão que trouxe essa nova leva, você também gerou agora novos modelos de imprensa, que não são os modelos de imprensa tradicionalmente dominados pelo Estado. Então hoje o Estado quer voltar ao seu comando anterior dentro desse novo meio. Então ele tem que cercear não só a imprensa que surgiu, mas também as opiniões que criaram essa nova imprensa, que deram tração e deram visibilidade a essa nova imprensa. Nós vemos aí eu diria que uma ruptura do que a sociedade quer, né? Vemos que o Estado não age em função daquilo que a sociedade de fato quer. Aqueles que querem proteger o Estado, eles continuam usando as narrativas de como se eles não fossem o Estado. Você vê uma esquerda tradicional, que tradicionalmente era a democracia, entre aspas, era a população fora do Estado. Hoje a esquerda é o Estado e eles ainda usam das palavras democracia para representar o Estado. Só que o que representa a democracia é o populismo. Democracia é populismo, populismo é democracia. E o populismo é sempre contra o Estado. O populismo vem para romper com as estruturas do Estado. Só que o Estado usa a narrativa, romper com as estruturas do Estado é contra a democracia. Não, é a democracia querendo romper com as estruturas do Estado. Então as definições também estão trocadas nesse sistema exatamente para o Estado ganhar a autoridade que ele já perdeu. Algumas colocações que eu fiz em rede social, o Estado reagiu e queria entender o que significa algumas das postagens. E as postagens pediam exatamente reformas, faziam críticas e pediam reformas. Então eles queriam entender se era uma abolição do Estado, se era uma destruição do Estado, que é o que eles mais querem preservar. Polícia Federal e o Judiciário. Então eles queriam entender a minha opinião. E a minha opinião estava muito clara, mas eles queriam, mesmo assim, ou me pegar num erro ali de fala, tentando eu explicar aquilo que estava escrito. Me perguntaram o que significa isso. Eu fiz, é exatamente o que está escrito. E fui eu que escrevi, viu? Para ver se você erra. O erro significa algum cerceamento, alguma punição, ou perda de mandato, ou uma busca e apreensão, ou mais investigação, Mas, sim, era uma opinião plena e simplesmente de querer reformar o sistema. Não era de abolir o sistema, uma censura velada. É aquilo que não está sendo dito. Para você capturar isso, capturar esse contexto, requer um pouco de reflexão, não é óbvio. Enquanto você vê o fechamento de um jornal, você vê lá, para ali um jipe militar ou policial, o que seja, e saem todos os jornalistas na ponta do fuzil para a rua, algemados, e por isso, ok. Teve ali o cerceamento da liberdade de imprensa e liberdade de expressão, ao menos daquele canal. Hoje você não vê isso. Você vê isso através de cooptações internas do mecanismo, né? Tanto no financiamento, em acordos comerciais. Você ser o dono, só que o dono velado, escondido debaixo de estruturas de controle, né? Uma trust qualquer internacional, através de uma ONG aqui que financia uma mídia, pronto, você já comanda editorial de uma imprensa. E hoje nós estamos vendo exatamente o resultado disso, porque a mídia social, em função desse comando e controle que ficou cada vez mais visível, mais a mídia social cresceu e mais a dinâmica de comunicação fora da mídia tradicional se reforçou. Agora, quando você tem sociedades completamente arruinadas, isso é onde se torna mais difícil. Você pode ter um poder totalitário, no entanto você não tem mais um país. As instituições se tornam irrelevantes. Ou seja, um Brasil paralelo se forma. Uma Síria paralela se formou. Uma Venezuela paralela se formou, onde o contrabando rola solto,
as informações rolam livremente, você pode comprar de tudo, você não usa a moeda oficial do governo. E é isso que acaba acontecendo. O excesso de controle e o fato que esse controle é tão anti-humano, ele acaba implodindo o próprio sistema, a própria capacidade do sistema de ser efetivo. Então ele perde o comando do Estado, vira um Estado falido. Aqueles que ainda comandam algumas forças, eles têm uma força reduzida e o seu território fica completamente desprotegido e a sociedade, entre aspas, está mais livre, mas tem menos controle do poder central, do poder instituído, mas também não tem nenhum benefício de estar vivendo ali sempre com a ameaça que esse governo queira vir interferir e tentar trazer você de volta para o sistema. E isso é natural que aconteça em modelos extremamente autoritários. O contrabando é o que garantia a qualidade de vida da União Soviética. Os próprios líderes soviéticos, comunistas de todo o leste europeu viviam no contrabando. O modelo totalitário ele se autoimplode. A verdade é essa. Mas você não quer passar por esse processo. É um processo doloroso. Olha, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa do Brasil está sendo atacada. Então a gente tem que se proteger. Como sociedade temos que entender que isso está acontecendo. Um consenso muito grande que isso é fundamental. Por que a liberdade de expressão ela é fundamental? Porque ela protege todos os outros direitos e toda a consciência daquilo que é o certo. E se a gente não se mobilizar, ela cai. Ela cai por relativização, ela cai por grupos de interesse, ela cai por uma série de vontades próprias de tiranos e aqueles que concentram muita renda ou concentram poder político temporário acabam destruindo a nossa liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Como se proteger disso? Primeiro, tem que ter uma mobilização popular, com muita consciência de que isso que é a base de um futuro constitucional diferente. No modelo constitucional atual, nós não temos muita chance. A liberdade de expressão ela vai sempre estar sendo desafiada e sempre vai estar em risco, porque o Estado brasileiro, criado em Constituição, ele é um Estado massivo, ele é um amplo concentrador de renda, de poder político, em mãos de não eleitos, de burocratas não eleitos, e esses não gostam que quando pessoas de fora venham para criticar ou querer mudar o sistema, quando o sistema não está atendendo à sociedade. Qualquer conjunto constitucional, que mesmo que você dê amplitude de liberdade de imprensa, mas você não crie limites aos outros poderes, você está gerando seus futuros rivais à liberdade de expressão. A rede tem tudo para crescer. Essa rede tem tudo para crescer porque eu acho que não existe institutos que estão focados nesse item especificamente. Há muita dispersão de causas. E essa é uma causa fundamental que permite as outras causas. E tendo uma organização mais formal, ela também atrai, porque você quer estar protegido dentro de um sistema que você sabe quem é que está organizando, quem é que está por trás e quais são os intentos. Então, uma coisa mais formalizada e mais clara. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, que os violadores da liberdade de expressão, os candidatos a tiranos, é uma questão de ocasião. Em um momento ele se apresenta como um democrata, uma pessoa do bem, e no segundo momento ele está aprovando regras que vão diminuir a liberdade de expressão e vai criar censura nos seus menores pontos ou gradativamente vai levar a uma censura total. Então temos que expor eles. E eu acho que o Instituto é fundamental para isso.